quiser mudar, só aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui iniciando mais uma conversa, mais um bate-papo dos nossos vídeos, nossa série de vídeos que estamos fazendo. Meu nome é Marcos Agostinho, sou sociólogo, cientista político, diretor do Instituto Mas Pesquisa. E nós temos aqui nosso bate-papo com alguns amigos para falar a respeito das eleições de 2022. Nosso bate-papo com alguns convidados aqui do Você Não Sabe, Mas Precisa. O nosso objetivo é trazer pessoas para conversar com a gente sobre algumas coisas que estão aí na política. E nós convidamos hoje aqui o Dr. Paulo de Oliveira, meu velho conhecido, embora muito novo, já velho conhecido, né? Advogado especializado, ele vai falar um pouco mais a respeito do trabalho dele, mas é uma pessoa que eu respeito muito pelo seu estudo, pelo seu afinco, entender e mostrar para as pessoas e aplicar o uso do direito eleitoral, né, de tudo aquilo que cerca a legislação num momento de eleição. E quando a gente fala de eleição, a gente fala de democracia. Doutor Paulo, dê um olá para os nossos amigos aqui que estão nos assistindo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Olá, Marcos. Olá a todos os amigos que nos assistem, que nos ouvem. Quero dizer que é uma satisfação tremenda estar aqui em sua companhia, um cientista político muito respeitado aqui na nossa região, proprietário de um instituto consolidado já de muito tempo, de muito respeito aqui por todos os políticos, pela imprensa, pela população em geral. É uma honra estar aqui presente e também poder ajudar o cidadão nas informações sobre esse mundo que é as leis eleitorais. Estava conversando com você nos bastidores, né, Paulo, quando me veio essa ideia de conversar com as pessoas, que as pessoas me perguntam, né? Pô, você é cientista político, então você sabe de tudo. Não sei de tudo, não. Assim como um advogado, tem muitas áreas, né, Paulo? Sim. Quantas áreas, mais ou menos, tem a área do direito, Paulo? Mais ou menos assim. É incontável, né? Porque todo dia aparece um ramo novo, habitação, meio ambiente, administrativo, aí daquela subdivide demais, então vai aparecendo, né? E uma das mais novas é a área de direitos de informação pessoal, né? A LGPD, né? Lei de Proteção de Dados, tem aí tem a liberdade econômica, tal. Conforme a legislação vai mudando, vão criando-se novas áreas. Então, eu até falei esses dias, quarta-feira é o dia do advogado, que o advogado ele é condenado ao inacabável estudo, né? Então, o advogado tem que estar sempre estudando, né? E essa nova legislação que vem aí é um desafio para quem está na área, e o advogado tem que estar sempre se atualizando, né? Legal. Agora é o seguinte, então nosso tema aqui é conversar a respeito do que é uma eleição. Quando a gente fala de processo eleitoral, né, nós estamos falando de algo que tem várias partes, né, que é um contínuo. Até o Dr. Paulo pode falar um pouco mais para a gente de maneira geral. Porque a pessoa pensa, o Dr. Paulo, que a eleição é só você chegar lá no dia, apertar o botão, né, da urna. Alguns querem pegar caneta e papel agora, né? Inclusive esse é o tema, né? Porque a questão do voto impresso tem a ver com a mudança na legislação eleitoral e está sendo discutida novas mudanças nessa lei. Mas antes de falar das leis, das mudanças dessa lei eleitoral que querem fazer, doutor Paulo, o que é uma lei eleitoral? Quantas leis, o que é preciso para que se realize uma eleição e para que alguém seja candidato? Me fala um pouco para a gente como tudo começa, o início da democracia, do exercício democrático, doutor Paulo. Então, o Estado Democrático de Direito, ele é realizado através de nossos representantes, né? Através dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Com exceção dos judiciários, o legislativo e o executivo, eles são representados diretamente por pessoas escolhidas por nós, eleitores, né, que exercem as funções. Então, tudo isso está delineado, os princípios gerais, na Constituição Federal, né? Os princípios de quem pode votar e ser votado e a organização dos poderes. E uma eleição, ela requer muita organização,
né? Ela tem uma justiça própria, ela tem legislação própria. Então, você tem primeiro a Constituição Federal, né? Os princípios do Estado Democrático de Direito, né? E você tem ali do artigo 14 ao 16, ali os direitos políticos, que ali estão previstos o direito de votar, de ser votado, ao sufrágio. O que a gente fala em sufrágio? A gente fala em eleições, né? Ao sufrágio eleitoral universal direto, exercido Então, pelos tudo cidadãos. começa na Constituição Federal. Sim, os princípios básicos estão ali previstos na Constituição Federal. E essa, Especificamente essa ali no Constituição artigo Federal é 14. de 1988, que estabeleceu novamente quais seriam os caminhos para a democracia, porque, se não me engano, foi em 1989 que nós Isso. pudemos eleger, pela primeira vez, depois de um período de ditadura militar, podemos eleger os presidentes da República, né? Houve a redemocratização do Estado, que começou nos anos 80, né? Até então, vigia o estado de exceção, uma ditadura no Brasil, e onde veio as diretas já, e fruto desse todo esse movimento, dessa revolução, veio a Constituição Federal, que a gente chama até de Constituição Cidadã, que foi ali proclamada me falha a memória, em 1º de outubro de 1988. Bacana, bacana. Bem, tudo inicia ali os princípios gerais de quem pode ser candidato, quem não pode ser candidato, sufrágio é o voto, sufrágio é a escolha, né? E aí, para uma pessoa ser candidato, ela tem necessariamente ela pertencer a um partido político. É uma exigência essa participação em um partido A político? primeira condição é ser eleitor, né? Ser eleitor, estar quites com a justiça eleitoral, ser maior de 18 anos, né? Até a data da posse, isso é um detalhe importante, porque existe, né, candidaturas que a pessoa ainda começou na menoridade, mas na data da posse já tinha os 18 anos. Então, para vereador, por exemplo, um eleitor de 17 anos pode ser candidato, né? Se ele completar 18 anos até, vamos supor, 31 de dezembro, porque é 1º de janeiro é o dia da posse dele na Câmara Municipal. Isso, exatamente. Claro, desde que acompanhado dos pais, porque ele tem uma capacidade jurídica relativa, né? O moleque tem que estar, o almoço tem que estar bem apetitoso mesmo, né, para ser candidato, porque o jovem não quer nem votar com 16, né? Então, acho que a Manuela Dávila foi a primeira vereadora mais jovem do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, e Porto Alegre, e, se não me engano, ela começou com 17 anos, né? Perfeito. Aí, para presidente da República, de 35 a 65 anos, então você precisa ser eleitor, estar afiliado a um partido político, e está devidamente, a gente chama de alistado, né? Registrado na Justiça Eleitoral. Perfeito, perfeito. E agora em relação. Mas você precisa, depois, você tendo essa aptidão toda, você tendo kit com a justiça eleitoral, sendo maior de 18 anos, aquela coisa toda, papapá, você tem que pertencer a um partido político. Você não pode ser candidato se você não tiver, se você estiver filiado a um partido político. Uma das novidades que essa nova lei traz é que não existe candidatura avulsa. Muito se fala hoje em dia, e tem até alguns políticos que têm isso como uma pauta, mas não, a lei, a Constituição também veda candidaturas avulsas, né? Tem que estar afiliado a um partido político, e aí a liberdade é do eleitor de escolha. Tá. Agora a gente sabe que para fazer campanha, né, doutor Paulo? Antigamente, você podia fazer as campanhas, podia receber doação de empresas particulares para suas campanhas, seus partidos, né? Vamos supor assim, uma Casas Bahia podia doar o dinheiro para uma campanha, um banco podia doar, uma construtora podia fazer esse tipo de doação. E para que é que precisa de dinheiro numa campanha, o doutor Paulo? E como que funciona essa questão de, independente, depois nós vamos falar do fundo partidário, né? Mas para que precisa de dinheiro numa campanha? Então, e como que é controlado os recursos de uma campanha? Então, mudou muita coisa de uns anos para cá, na última década, aí, nessa questão de financiamento de campanha, né? Antigamente, pessoas jurídicas poderiam fazer doação.
Hoje em dia não pode mais, é proibido. Isso não foi nenhuma lei, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, se não me engano, de 2016, 2015, né, que proibiu a doação de pessoa jurídica, né? Vídeo caso Odebrecht, todos esses escândalos que teve, então ficou proibido a doação de pessoa jurídica. Até porque pessoa jurídica não vota, então não tem por que ela participar de eleições, né? Então havia muito uma interferência ali das empresas, das empreiteiras, dos bancos nas eleições, para que determinado candidato, que é mais aproximado do seu programa eleitoral com os interesses do capitalismo, né? O capitalismo ele não tem ideologia, né? Ele segue num ritmo acelerado. Então, o objetivo da justiça para vedar para impedir, para interromper esse financiamento de campanha privado, as empresas privadas, as firmas, né, os bancos ou empreiteiras doarem para a campanha, é para impedir que essas empreiteiras supostamente tivessem algum tipo de vantagem em algum negócio com o governo, né? Mas a gente analisa, fazendo um pequeno parênteses aqui, né, falando especificamente dos bancos, né? Os bancos nem precisam fazer doação para dominar alguma coisa, porque eles já dominam, né? Porque eles são o cerne mesmo, assim, do capital, né? Eu vejo algumas instituições, algumas fundações bancárias, né? De alguns bancos, marcas famosas que eu não vou citar aqui, fazendo fundos para investimentos em educação. Pô, mas justamente a política de juros escorchantes que se tem, que aumenta as desigualdades, empobrece a população, e faz com que determinados governos mantenham determinados tetos de gastos disso, daquilo, para pagar dívida pública, dívida interna, juros bancários, justamente tirando da educação, eles vão pegar um pouco disso e investem em fundos para a educação, né? Mas isso já é uma outra conversa. Agora, o fundo partidário, então, ele veio para suprir, que nós não falamos ainda, as necessidades dos recursos para a campanha. Toda a campanha precisa de um recurso. Se você não tem um financiamento privado, você tem um financiamento público, né? Como que funciona esse fundo, chama de fundão, esse financiamento público de campanha? Como que funciona, doutor Paulo? Então, as pessoas jurídicas elas são proibidas de doar, as pessoas físicas podem doar, né? Algumas restrições para funcionário de confiança e tal. E assim, o fundo eleitoral, existe hoje dois fundos, né? Tem o fundo partidário, que todo ano tem uma cota que é passada aos partidos de acordo com os cargos eleitos no Congresso Nacional, né? Proporcional ao número de bancadas, deputados. Então, todo ano, cerca de R$1 bilhão são distribuídos aos partidos eleitorais, para funcionamento de suas sedes, para funcionamento dos diretórios e tal. Muito dinheiro, por sinal, né? R$1 bilhão. Agora, foi criado a partir das eleições de 2016 o FEFEC. O que é o FEFEC? É o Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanhas, específico somente para as campanhas. Como acabou o financiamento por pessoas jurídicas da iniciativa privada, foi criado o Fundo de Financiamento Eleitoral, que é o FEFEC. Então, ele é reservado no orçamento. Este ano é uma polêmica muito grande. Ele foi aprovado com cerca de 6 bilhões para as eleições. 5,7, né? Fora era 2 bilhão, fora 1 bilhão que já vai ter, né, do anual, que é os partidos, se não aumentarem, claro, do anual para os partidos políticos. Sim. Agora, ao que me parece, né, porque veja só, o financiamento de campanha, né, seja público ou seja privado, ele é necessário, né, para que o eleitor tenha acesso às informações dessas candidaturas, aos programas dessas candidaturas, às ações ou mesmo, né, se não funciona, deveria funcionar, com as fundações dos partidos, né, que oferecem cursos, que aproximam o eleitor do parlamento, para que fique muito mais produtiva essa participação, para que o eleitorado entenda, participe e consiga entender as coisas que acontecem, porque tudo passa pela política. Afinal de contas, um político é um representante dele, é uma representação
desse eleitor, representa em tese seus interesses e representa também a sua ideologia, né? Ou seja, os partidos políticos que abrigam os políticos, né, servem para abrigar pessoas que representam os modos de pensar e a maneira como que você gostaria que que um governante tocasse os recursos que são gerados pelo trabalho que você tem e que tem que ser devolvido na área da educação, da saúde, do transporte, planejamento e assim. Porque quando a gente fala de política, a gente tem que procurar aproximar isso do cotidiano da gente, né? Da coleta de lixo, do acesso à internet, do preço da energia. Então, o que nós estamos falando aqui é de pessoas que vão decidir as nossas vidas, né? E eu vou falar diretamente aqui um aspecto, né? Quando eu falo aqui de comunicação, a gente fala de disseminar informação, né? Que é por esse meio que a gente vai, que os políticos vão dizer a que eles vieram, o que eles estão se propondo a fazer. E, como você disse até no início, a gente trabalha com pesquisa de mercado e pesquisa de opinião pública. E um dos assuntos, né, que está sendo discutido, né, e todos os anos se discute, né, são as pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais, elas entram dentro deste plano que das necessidades econômicas de uma campanha, porque você precisa do quê? Dentre as situações, você precisa saber a imagem que você tem diante do seu eleitorado, né? Para o eleitor votar, ele se expressa por meio das pesquisas eleitorais para dizer o seguinte: olha, eu preciso mais de saúde, eu preciso mais de transporte, preciso mais de trabalho, para que o próprio gestor público caminhe para isso. Inclusive tem uma lei, se não me engano, né, doutor Paulo? Se não me engano é 13.640 ou 460, que diz ali o seguinte, que é uma obrigação do poder público fazer pesquisa de satisfação dos seus usuários de serviço para saber se você está no caminho certo. Confere, existe essa lei, doutor? Existe, não existe? Olha, hoje existe, você tem entre os princípios basilares da administração pública o princípio da eficiência, né? E como que o Estado ele vai se demonstrar eficiente se ele não consultar a população? Então, os institutos de pesquisa são muito importantes, né? Você vê agora o IBGE está sendo esvaziado praticamente, né, para uma política que não atende os interesses públicos, né? O censo não vai ser feito. Então, os institutos são muito importantes para as prefeituras, para os estados, para que seja realizada à vontade da população, os índices, né, de mercado, de populacional e tal. Então, assim, a administração pública ela tem que se pautar pela eficiência. Então, ela tem que se utilizar esses mecanismos técnicos científicos para auferir as políticas que ele precisa implementar. Eu fiz esse gancho, doutor, porque as pesquisas eleitorais, né, elas servem para dizer para o político o seguinte: olha, no caso de um deputado, né, olha, nessa cidade aqui você não está bem, ou o prefeito que o apoia aqui não está de acordo, né, ou mesmo para que os apoiadores, né, mesmo não financiando diretamente as campanhas, o mercado financeiro, as empresas, a imprensa precisa saber o que a população entende dos momentos políticos, da imagem desses políticos, né? E tem uma série de restrições para que você consiga fazer uma pesquisa, né? Você tem que seguir alguns detalhes. E isso também está dentro da legislação eleitoral. E eu nem vou me aprofundar nisso, mas existem algumas medidas que estão sendo tomadas dentro dessa reformulação da lei eleitoral que impede a divulgação de resultados de pesquisa, né? Mas aí eu vou colocar, mas era só um adendo aqui, mas eu vou pegar onde você estava falando, onde nós estávamos falando do exercício do gestor público, né? E na legislação eleitoral, além de você ter a filiação partidária, que é necessária, você está de acordo com a Constituição, com a sua idade, com sua taquite e tal, mas se você passou pelo poder, pela administração pública, né, doutor Paulo? Se você em algum momento já foi responsável pela gestão do recurso, do dinheiro, dos impostos do cidadão, se por algum momento a lei
apontou que você cometeu alguma irregularidade, a lei eleitoral pode fazer com que você seja impedido de disputar a eleição. E aí tem a questão da lei da ficha limpa. O que tem a ver a lei da ficha limpa, doutor, com as eleições? A lei da ficha limpa foi uma lei de iniciativa popular, aprovada em 2010, que criou requisitos para que as candidaturas sejam aprovadas pela Justiça Eleitoral. Uma delas, que é a mais falada, que trata de improbidade administrativa, né? Então, se o gestor, por crime ou improbidade administrativa, e esse processo já tenha passado por um julgamento colegiado, você tem aí uma pessoa que não pode ser uma pessoa inelegível, né? Deixa eu fazer um parênteses, então, doutor, explica pra gente. Desculpe, doutor, só para... De elegibilidade. Tem essa dúvida, né? O que é uma... Porque tem vários julgamentos. Um julgamento colegiado, né? O que é qual que é o tipo de... Um exemplo, né? Esses dias... Ontem, acho que hoje, tô vendo na notícia, aquele rapaz que, junto com outros, atearam fogo na estátua do Borba Gato, né? Eles tiveram um tipo de prisão decretada. Eu não sei se era preventiva ou se era prisão temporária. Se não me engano, era temporária. Aí ele conseguiu a revogação da prisão temporária lá no Supremo. Mas aí um outro juizado do Estado, o Tribunal de Justiça do Estado, decretou um outro tipo de prisão, que é uma prisão, acho que preventiva. O cidadão comum, às vezes, não entende. Pera um pouquinho, mas ele foi solto por um superior, mas ele foi preso de novo por um tribunal inferior, porque o superior é maior, né? E da mesma forma, ele foi condenado em primeira instância, mas está sendo julgado, vai ser julgado em segunda instância. Mas ele foi condenado em primeira instância, mas ele foi condenado já num colegiado. Como é que funciona essas instâncias de julgamento? Dá para resumir assim de maneira bem popular, doutor? Então, a justiça, assim como a justiça eleitoral também, a justiça comum, a criminal, ela é representada por seu juiz, de primeiro grau, de primeira instância, que a gente chama, né? Então, é para um juiz singular. É aquele que recebe primeiro um pedido de julgamento, assim, é o primeiro passo. A gente chama de primeiro piso, né? Então, ali no primeiro piso você tem o juiz, né? Tem o juiz, promotor, advogado, e você tem o processo. E durante esse processo cabe outros recursos. Mas se a pessoa é condenada, por exemplo, a um crime, e esse crime está previsto como inelegível pela lei da ficha limpa, porque não são todos os crimes, né? Então ele tem um crime lá de corrupção, né? De lavagem de dinheiro. Então ele foi condenado em primeira instância. Então, como a Constituição prevê que, né, a execução da pena só pode ser após o trânsito em julgado, aí ele pode recorrer. Então, ele recorreu daquela sentença que condenou ele à prisão por corrupção ativa, por exemplo. Certo. Ele recorreu, foi para o tribunal. Nós temos tribunais estaduais, que aqui em São Paulo é o Tribunal de Justiça, que fica lá na Praça da Sé, e nós temos os tribunais em nível federal, que é o Tribunal Regional Federal, que fica lá na Paulista, e os juízes federais também, e os juízes eleitorais também. Também temos o Tribunal Regional Eleitoral, que fica em São Paulo. Então, ele foi condenado em primeira instância, foi para a segunda instância, vamos supor, no caso do Borba Gato, né? Então, lá vai ser distribuído para uma Câmara, no Tribunal de Justiça, que vai julgar se aquele recurso é procedente ou não, se a sentença está de acordo com a lei ou não. Se ele for julgado, aí é julgado não por um juiz, não por um desembargador, né? Mas por 3, numa Câmara que é composta por 7. Então, isso já seria um colegiado. Isso já é um colegiado, né? Certo. É bem no sentido da palavra mesmo. Sim. Usou-se colegiado para não falar tribunal, porque pode causar ali interpretações. Mas quando se fala colegiado, ali é o tribunal, né? Todos os julgamentos dos tribunais são feitos por colegiados, né? Por turmas ou câmaras, ou uma turma única. Por exemplo, no Tribunal Regional Eleitoral, você só tem ali só um colegiado. Então, se você condenar, se a sentença é confirmada no tribunal, aí você tem uma decisão colegiada, você fica inelegível.
dependendo do crime. Sim, sim, sim. Agora, existe aí uma sobreposição de alguma forma. Outras leis, que são leis de crimes fora da política, vamos assim dizer, dentro da política, mas alguns até talvez fora da política também, que se sobrepõem, que se misturam com a justiça eleitoral. E me parece que, no caso de uma eleição, de uma candidatura, a justiça eleitoral ela é soberana, não é? Ela se sobrepõe em relação aos demais, porque nós estamos tratando do processo eleitoral. E dentro do processo eleitoral é como se, ó, então, a partir do dia tal ao dia tal, que é o dia do dia que passa a valer, porque tem um momento que é assim, né? Eu entendo que quando, no ano da eleição, que é, vamos supor, 2022, a partir de 1º de janeiro de 2022, já começa a correr o calendário eleitoral, onde, por exemplo, toda pesquisa que o Instituto Mas fizer e for para ser divulgada no jornal ou na internet, ser tornada pública, eu já preciso registrar todo o meu procedimento na Justiça Eleitoral, vai ter lá o site da Justiça que eu tenho que registrar tudo. E para cada ano de eleição, faz algum ajuste, faz algumas mudanças, algumas para melhorar. Parece, doutor Paulo, que nessa eleição aqui para 2022, além dessa discussão toda a respeito da volta do voto impresso ou não, que eu fiz até um vídeo esses dias que diz o seguinte: essa discussão sobre o voto impresso ou não é uma cortina de fumaça para desviar a atenção de outras situações, como, por exemplo, a CPI da Covid, rachadinha e outras coisas, e também para que se de fato cometa, para que não se perceba, talvez um grande erro, para dizer o mínimo, dessa mudança para a legislação eleitoral de 2022. Que, segundo o doutor estava me dizendo, que tem quantas páginas, doutor, essa nova legislação, e o que eles querem fazer? Que mudanças que estão sendo colocadas nessa legislação, que você começou a estudar, doutor? Precisamente, ela está mudando, ela está fazendo uma junção de todas as leis eleitorais, e ela tem aqui, precisamente, 373 páginas. Nossa, quantos artigos? 900 artigos. Deixa eu ver aqui. O projeto... e tem as emendas ainda, né? O projeto, ele tem... Deixa eu ver aqui. Vai até o artigo ainda 934. Meu Deus do céu. E você está sendo uma junção de várias leis? Que leis que estão sendo fundidas aí? Então, que tá hoje acontecendo? Você tem aí um compêndio de leis que rege as eleições, rege o sistema eleitoral, que basicamente, você começa pela Constituição Federal, isso não vai mudar, né, ali no capítulo de direitos políticos, mas você tem a Lei 6490, que embora ela seja de 90, ela é a lei que abriga a Lei da Ficha Limpa, porque a Lei da Ficha Limpa fez uma emenda na Lei 6490, que é uma lei complementar. Você tem a Lei 9504 de 97, que é a lei das eleições, que trata ali de tudo que é pesquisa eleitoral, propaganda eleitoral, de registro de candidatura. Você essa é a 9.000 e... políticos. Essa é a 9.024? 9504, de 97. 9504. Uhum. De 97. Certo. E aí você tem a lei dos partidos políticos, que é basicamente a organização dos partidos políticos e tal. As normas essa é a tal de lei orgânica dos partidos, não? A lei orgânica dos partidos políticos. Né? Certo. E você já existe o Código Eleitoral. Também é uma lei que vigora já antes da Constituição, que ele trata dos procedimentos processuais, trata de recursos, trata das competências do juiz, né? Quem é o juiz eleitoral, como que o Tribunal Superior Eleitoral tem que se organizar, os tribunais nos estados, as juntas eleitorais, os cartórios, a organização da justiça eleitoral e algumas regras sobre eleições também. Então, essa nova lei, esse novo projeto, ele faz uma junção de tudo, né? Além disso, você tem as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, que a cada eleição ele emite... As resoluções são ajustes. São ajustes da lei. Isso, né? Você tem, por exemplo, lá, fake news. Né? Não está previsto na legislação, mas é uma forma de propaganda negativa. Então, vai ser através das resoluções que vai tratar.
Entendi. Agora, tem alguma coisa positiva? O que você vê de positivo nesse novo projeto de legislação que estão fazendo? E aquilo que você me fala, as três coisas que você achou mais absurda. Pode deixar a proibição de pesquisa para um outro momento. Não, acho que a pesquisa, começando pela pesquisa, eu acho que não tem, eu acho que burocratizou muito, né, a pesquisa, o trabalho dos institutos. Eu acho que tem que Quais são os principais privilegiar os pontos? institutos sérios, que nem Para quem não sabe, que como que era e como que ele está se propondo fazer, bem basicamente assim, a sua visão de advogado aí, onde que essa mudança fere a democracia, doutor? O que que era, o que que pode ser e onde fere a democracia? você fala sobre as pesquisas. Sobre as pesquisas. A gente podia divulgar a pesquisa até no Então, dia da eleição, né? Posso fazer a pesquisa até na véspera da eleição. Vamos supor, a eleição é domingo. Eu posso coletar os dados da pesquisa até no sábado e posso divulgar domingo de manhã, se eu quiser, nos principais jornais. As pesquisas que eu faço no domingo, né, no dia da eleição, eu só posso divulgar após o fechamento das urnas. Agora eles estão querendo que não se faça mais pesquisas na véspera das eleições e que também seja proibido de divulgar os resultados, sei lá, 3 dias antes, 5 dias antes, é uma coisa assim, não é? Você não pode, nos últimos dias você não pode divulgar o resultado, não é, doutor? eu acho que é uma coisa muito ineficaz, porque na antivéspera ou na véspera, eu acho que não vai fazer muita diferença, principalmente porque você tem a internet hoje. O eleitor pode rever a qualquer momento. Então, eu acho que não tem razão de ser, não tem sentido isso, né? Na verdade, eles estão dificultando os trabalhos dos institutos, burocratizando muita coisa e apresentando alguns impedimentos, por conta de uma insatisfação, né? Muitas vezes com resultado, né? A gente sabe que pesquisa, É a fotografia do ela dá momento. A do pesquisa é momento. fotografia do momento. E A pesquisa engraçado, de hoje doutor. não vai ser igual a do ano que vem, daqui a um ano, vai ser totalmente diferente. É o calor do momento. Às vezes a pesquisa começa e ela vai variando. Então você pode falar. Mas você sabe que fazendo essa. Voltando para a questão você tinha até citado, doutor, essa questão desse ataque à ciência, né? Onde você esvazia o IBGE, onde você desconfia do processo, do próprio processo eleitoral, desse mecanismo do processo eleitoral, da própria urna eletrônica, da fiscalização da justiça eleitoral. E eu também falava a respeito da, 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 da necessidade de você desacreditar. Se você tem alguma informação que não lhe agrada, então você destrói a fonte da informação, que trouxe a informação. Como o Guedes falou esses dias, né? O IBGE está errado, esse índice está errado, precisa ser revisto, porque o índice de emprego não é esse. Porque eu estou vendo que os números de emprego criados estão sendo muito maior. Não, mas como assim? Existe um índice, existe uma métrica para isso, né? Então, Né? a culpa passa a ser de quem mede, né? O problema passa a ser o sofá e não desgaste da relação de um casal cujo um dos cônjuges resolve utilizar aquele imóvel para praticar relações extraconjugais, você vai jogar fora o sofá, né? Então funciona dessa forma. Agora, existe alguma outra mudança que eles querem fazer? Por exemplo, isentar. Existe alguma possibilidade com essa mudança, algumas pessoas que por essa legislação não poderiam disputar a eleição e agora, com essa nova legislação, ela poderá disputar a eleição? Se sim, como isso funciona, doutor? Funcionaria? Então, existe um abrandamento hoje das normas eleitorais que tratam de condutas vedadas. O que são as condutas vedadas? Por exemplo, o que o gestor, no ano de eleição, né, ele pode fazer e ele não pode fazer. O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Então, está dando esse tipo de penalidade, que antes era de capital
de cassação do registro mesmo, por abuso do poder político ou abuso do poder econômico, hoje ela foi relativizada a multa. Então, o juiz ele pode hoje aplicar multa. Antes não, era só ou ele era culpado ou inocente, ou caçava ou não caçava. Hoje não, o juiz vai ter que justificar por que está caçando, né? Por que ele não aplicou uma pena menor. Então, está se relativizando as coisas. E o que eu acho mais grave é que nessa legislação nova, eles esse projeto que está em discussão. Né? Esse projeto está em discussão. E o que eu acho mais grave é que eles colocaram um artigo em que aqueles infratores que são beneficiados por essa lei podem rever suas penas a partir da publicação dela. Então, pessoa que foi punida, que está fora do mandato, isso vai causar uma insegurança jurídica. Quer dizer que uma pessoa, isso pode ser retroativo, por exemplo? Ó, eu mudei a legislação hoje. Aí, vamos supor que teve um prefeito que foi eleito, não tomou posse, porque em segunda instância ele votou que ele, de fato, ele não poderia disputar aquela eleição. Aí ele pode... Um exemplo... E se nessa lei agora não é caso de cassação, então ele pode entrar com uma revisão lá, de acordo com essa lei, e voltar para o mandato, por exemplo. Entendeu? É uma espécie de abolitio crimes. O que é abolitio crimes? Abolição do crime, que é no abolitio crimes é o nome. Não é eleitoral, mas é criminal. Mas o que é o abolitio crimes? Você abole aquele crime da legislação. Por exemplo, uma canetada. Não, aprova uma lei, por exemplo, o crime de uso de entorpecentes. Sim. Né? Era crime antigamente pelo artigo 12 da lei de drogas. Veio uma nova legislação e descriminalizou. Então, aquela pessoa que estava cumprindo a pena, ela passa a condição de absolvido. Né? Então, automaticamente, através das revisões. E é isso que essa lei está deixando uma brecha, para que os infratores sejam beneficiados. Não só isso, mas também existem emendas que é para isentar de punição aqueles partidos que não cumpriram cotas, né, de gêneros, né, não cumpriram as cotas. Então, você está ali isentando, não tem mais segurança jurídica nas punições. Entendi. Por exemplo, você falou de cotas, é uma coisa bem importante aí. Se não me engano, uma das grandes questões que surgiram nas eleições de 2020, e já começou em 2020 e 2018 também, foi a questão das cotas partidárias para candidatura de gênero. A gente fala tanto um quanto o outro, mas é claro que quem tem a menor participação são as mulheres, então ficou coincidido com cota para as mulheres. Mas não especifica que é cota para mulheres. Diz ali que os partidos têm que ter no mínimo, cada gênero tem que ter no mínimo 30%, se não me engano, mas o doutor vai falar isso. E também, na de 2020, foi estabelecido também a cota para candidaturas de candidatos e candidatas negros. Tá certo? Um dos grandes problemas que tem, cotas raciais, um dos grandes problemas que tiveram, aí vai indígenas também e tal, um dos grandes problemas que tiveram foi até alcunhado de laranja de saia, onde, por algum mecanismo espúrio, algumas candidaturas de mulheres eram registradas pro forma, onde elas serviriam apenas como passagem dos recursos de recurso de campanha, e daí até originando problema na prestação de contas, né, dos partidos em relação ao não cumprimento dessas cotas, ou mesmo um cumprimento fraudulento de envio de recurso. E o que o doutor está me dizendo é o seguinte: com essa nova legislação eleitoral para 2022 que eles estão propondo, poderá haver um abrandamento ou uma espécie de anistia pela falta de cumprimento dessas questões. Junte-se a isso o fim das cotas de gênero e de raça. É isso mesmo, doutor? Eu estou enganado? Olha, nesse projeto que eu vi, ainda continua a cota de gênero, mas que eles querem mesmo. Existe uma emenda, não está no projeto original, mas uma emenda que isenta, está sendo anunciado, os partidos e os candidatos, os responsáveis, né, de pena por não ter aplicado as cotas. Né? Teve um escândalo aí dos laranjas e tal, em Minas Gerais, em alguns estados aí. E hoje a Justiça Eleitoral ela vem punindo com muito vigor, porque veio evoluir nessa matéria, que
ingressou no sistema eleitoral nas eleições de 2012. Então, vai evoluindo. Agora você tem que ter cota na televisão, você tem que ter cota na distribuição dos recursos, você tem que ter cota nas direções partidárias, e isso vem evoluindo. Só que muitos partidos se resistem a cumprir. E muitas vezes vem do fundo FEFEC, né? Do Fundo de Financiamento das Campanhas. Cotas, vem um X, e dentro daquele X existe um percentual de 30% que você tem que aplicar somente em candidaturas femininas. O que acontece é o seguinte: essas mulheres foram colocadas como laranjas, não são candidatas, né, e somente para que venham os recursos da cota, e na verdade isso foi usado para financiar uma campanha masculina. E por isso que existem chapas inteiras caindo hoje pelo Brasil afora por conta desse tipo de fraude. E é crime. E no caso das cotas raciais, como que funcionou e como então, se isso ocorreu com as cotas de gênero, de mulheres, até que tá um pouco até mais avançado nesse processo, né? Essas cotas raciais nos partidos, como é que tem funcionado, ou como essa mudança, você conseguiu ver alguma coisa, doutor Paulo? Então, as cotas raciais, elas ingressaram no mesmo sistema das cotas de gênero, só que em percentual menor, né? E as punições são as mesmas também. E também existe fraude, né, nas chapas eleitorais, que é uma pena. Também querem anistiar com essa nova reforma eleitoral. Agora, mas vai permanecer agora as cotas raciais para nessa mudança que eles estão fazendo aqui ou não? Então, eu vi no projeto, como ele ainda veio à tona agora, não existe a previsão de cotas raciais. Então, eu acho que meio que está ali tirando... Passou batido. Passou batido sem ter discussão, né? A gente sabe que os partidos ali de direita, os partidos me fugiu o nome agora, do Centrão, né? Do Centrão ali é que domina ali a discussão. Então, as cotas raciais me parece que está ficando ali em segundo plano. O doutor, e também é o seguinte, né? A gente percebe que algumas coisas são muito pro forma, né? Algumas coisas são muito pro forma, algumas coisas elas não são feitas para funcionar de verdade, né? Eu me lembro que agora em 2020 eu fiz algumas pesquisas onde eu coloquei o recorte racial que eu já havia colocado na questão não só sexo, idade, escolaridade, enfim, região de mora, mas também a questão racial. E em alguns desses questionários, né, alguma dessas pesquisas, eu acrescentei a pergunta se negro vota em negro, se mulher vota em mulher e por que dessa escolha. Porque a gente já começa a estudar que o eleitorado feminino ele tem um comportamento, o eleitorado também negro tem outro comportamento, e eu já previa, pelo que já estava acontecendo, do aumento da participação das bancadas femininas e das cotas raciais. Essa questão dessas cotas está sendo na marra, ela está passando por fora da formalidade dos partidos, e esse aumento ele tem ocorrido pelo próprio debate, até pelo descolamento, né? Essas candidaturas coletivas, né? Elas têm tido um aumento significativo, né? Até vou dar uma estudada um pouco desde quando começou, o que aconteceu. E a tendência é aumentar ainda mais, né? Esse mandato coletivo, sobretudo nos agrupamentos mais à esquerda, né? Então essa questão ela é muito importante e a gente percebe, né, que essa mudança eleitoral ela tem todos os traços, né, de concessões bolsonaristas, né? Que é o próprio cerceamento da liberdade, é o próprio retrocesso na participação democrática e da diversidade, né? E vem na esteira daquele discurso, né, que não se deve dar 1 milímetro de terra para quilombola, que não deve se demarcar 1 milímetro de terra para indígena, e que mulher é uma falha. Quer dizer, eu como sociólogo, né, fazendo a necessária análise, extrapolação disso, então a gente percebe essa intenção. Só que ao mesmo tempo existe um polo contrário que, malgrado a legislação, tem resistido, né? E eu acredito que fazer esse bate-papo, essa conversa aqui, que será a primeira. Não se preocupe, até
porque eu sei que talvez você seja um dos signatários daqueles grandes manuais que se fazem quando muda a legislação, abre aquelas várias abas, né? Como que é? Legislação, novo Código Eleitoral comentado. Somos Então, as fontes. Agora você tocou num ponto importante de pontos positivos também. Tem muitos pontos negativos, mas tem os positivos. Ele reconhece as candidaturas coletivas, né? Que, a meu ver, é uma coisa muito boa para o eleitor. tem essa parte lá? Não tinha visto ainda, não. Reconhece, pode ser registrado as candidaturas coletivas, tem somente um titular que vai fazer parte, mas ela lhe reconhece, inclusive passa lá todos os componentes, não tem número, os partidos têm que regulamentar internamente, mas todos os componentes ali do mandato coletivo, eles têm que, da candidatura coletiva, eles têm que estar elegíveis e tal, Sim, tem que estar criados. ou seja, todos aptos a assumir, por exemplo, o cara renuncia, vem o próximo que está dentro. Existe E como estava funcionando essas candidaturas coletivas se não havia esse reconhecimento formal? Como que estava sendo? Como que se... Então, é um contrato de gaveta? em tese, hoje você tem até mandatos coletivos em São Paulo, na Assembleia Legislativa tem, por exemplo, e Brasil afora, na Câmara de São Paulo tem também, e Brasil afora, eles são, às vezes a Câmara, ela pode reconhecer, né, e criar regras internas ali para o mandato coletivo, mas hoje, perante a Justiça Eleitoral, somente uma pessoa, ela tem o registro da candidatura. Então, não é reconhecida a candidatura coletiva. Então, no caso, vamos supor, se essa pessoa é cassada, o mandato coletivo é o mandato daquela pessoa. Então, entraria um suplente do mandato coletivo, e não uma pessoa que está ali na Opa, eu sou do mandato coletivo, eu sou o segundo aqui. Ela é minha amiga, ela falou que seria eu se for o segundo. Não. Aí você segue as regras de suplência e tal. Agora, você fez uma pergunta interessante, porque será que é um desafio que vai ter? Se uma pessoa é condenada à inegibilidade, será que afeta os outros? Isso não está na lei também, né? Mas Olha eu colocando minhoca aí. Eu acredito que é um avanço, né? Reconhecer, porque é fruto popular. E também tem candidaturas de direita também, eu acompanhei algumas também, né? Claro, algumas também existem candidaturas fraudadas, né? Tem da candidatura coletiva da TFP, por exemplo? Você tem, grupo neonazista. Candidato que é inelegível, ele coloca um laranja lá, mas só ele sai no panfleto, entendeu? Aí ele acaba se elegendo e ele que dá linha ali na pipa quando está no mandato. Isso é reconhecido, existe hoje vereadores aí pelo Brasil que tem mandato sim, né? Eleger um laranja, mas quem manda é a pessoa que está punida, que não pode ser candidato, né? Então, essa legislação veio para criar regras também. Todos têm que estar na condição de elegíveis. Então, acaba com isso também, né? Oportunismo. Mas, por exemplo, eu estava até um dia desse aqui, eu fiz um podcast. A gente vai tentando fazer as coisas, na verdade, né, Paulo? A gente não faz, a gente tenta fazer, vai aqui e ali, um dia o som sai ponto, um dia não sai, outro dia o enquadramento tá do jeito, tá do outro, um dia se mexe mais, se mexe menos, mas a gente vai fazendo aí. Eu tava falando a respeito da política como um fator hereditário, até às vezes, né? Mas falando hereditário, tem casos bacanas e casos não tão bacanas. Tem aquela coisa de, pô, você herda o dom do seu pai, né? De regra é isso. Pô, meu pai sempre foi da polícia. Tem 3 irmãos, um daqueles pegou gosto pela coisa e seguiu carreira. Tem vários exemplos desse tipo. Você tem lá, sei lá, Marco Neves em Carapicuíba, você tem até o próprio Danilo lá, que o pai dele já foi candidato em Cajamar. Enfim. Mas você tem aquelas situações onde, via de regra, assim, a esposa, na maioria dos casos, a esposa, por exemplo, ela é candidata no lugar do esposo, porque o esposo teve algum problema na justiça, né? No caso, ele pode fazer um mandato coletivo com a esposa, por exemplo? Por essa nova lei, não. Pela nova lei, não. Hoje ele pode. É uma brecha. É porque, assim, como não é reconhecido o mandato coletivo, né? E também não há interferência, a não ser que ele seja denunciado como uma candidatura falsa, e às vezes o proporcional ali rola solto, por exemplo, muito se dá no proporcional, né? Rola solto ali,
Então, não é punido, acaba passando. Mas pela nova lei, todos os componentes da candidatura coletiva têm que estar elegíveis. Legal. Doutor, é o seguinte, para finalizar aqui essa nossa primeira conversa, porque assim, eu vou te convidar mais, porque eu preciso me entender, as pessoas perguntam para mim, eu preciso, né, trocar essa ideia. Porque, ó, tem alguns amigos bem bacanas pra gente conversar aqui, quem sabe a gente faça até um dia uma mesa redonda aqui. Tô chamando você para fazer a primeira conversa. Tem o Dr. Marcial de Almeida também, que já fez várias do escritório Monteiro de Almeida, que já fez as minhas defesas de pesquisas eleitorais. A última que ele defendeu, mas foi defensável, porque a banca do Dória foi pesadíssima. Eu registrei uma pesquisa eleitoral em 2018, né, justamente naquela virada que o França estava dando aquela passada. Eu falei, puxa, eu vou pegar essa zebra aqui, mas eu nunca vi uma banca daquela, sem pelo em ovo, desembargador, isso, liminar daquilo e porrada. Ele falou assim, ó, não vai dar tempo de você registrar. Outra pesquisa, né, para ver se a sua bate. Mas foi muito legal. Foi um aprendizado, porque é profissional. Uma coisa é você ter profissional no estrito bom sentido. Porque nas candidaturas, às vezes, alguém fala assim, poxa, né? Vê alguém reclamando, divulgaram uma pesquisa falsa, não sei o que. Mas e a sua banca de advogados? Já não estavam atentos no registro, já no nascedor do registro, para saber todos os procedimentos, como é que funcionava, como é que não funcionava? No caso, também estava tudo correto, mas alguma bobaginha lá no próprio sistema que conseguia impedir. Mas a gente... aí também tem o Francisco, o Rock Festa também, vai estar batendo um papo com a gente também. Né, o Festa, inclusive, ele impugnou uma pesquisa minha no ano 2000, né, era advogado do João Caramês, ele impugnou. Aí, uns anos depois ele me encontrou e falou, você que é o Agostinho e tal. Rapaz, aquela pesquisa sua estava certinha. Mas a gente provocou a justiça, e a justiça falou assim, na dúvida, né, não tinha o VAR, né, mas depois nós conseguimos divulgar naquela data, mas depois, posteriormente, conseguimos divulgar assim, o resultado da pesquisa, mas ele falou, olha, estava certinho, mas eu sou advogado da outra parte, eu tenho que fazer, no meu entendimento, eu tenho que ver todas as possibilidades. Então a gente está batendo um papo, mas de maneira mais descontraída possível, porque assim como a ciência política, a sociologia, o direito, sobretudo eleitoral, ele é um mistério para a gente. Mas esse ano de 2022, meu filho vai votar pela primeira vez, com 18 anos, ele não votou com 16, né? Mas vai votar agora, né? E minha mãe, que tem 80 anos, Paula, vai fazer 81 anos no ano que vem, essa eleição ela não votou, né? De prefeito, mas para presidente ela votou. Ela quer votar de novo a presidente, porque ela tá assim, uma senhora que atenta às notícias, mas mesmo assim ela não consegue pegar tudo. Quais os cargos que serão passíveis de votação? Que cargos vão ser escolhidos no ano que vem, doutor Paulo? Então, ano que vem você vai eleger senadores, você vai eleger 2 senadores, na última foi 1, então você elege 2/3 do Senado Federal. Você vai eleger deputados federais, deputados estaduais, governadores, é a maior eleição, né? Que chama eleições gerais, e presidente e vice-presidente da República. Senado, qual que é a função do Senado, doutor Paulo? Pinga-fogo aqui. O que faz o Senado? O Senado, ele é o representante do Estado, né? Por isso que o Senado, ele não é uma eleição proporcional, é uma eleição majoritária, que tem 2 suplentes, né? E, inclusive, não, deveria ter respeitado a cota de gênero também, que é praticamente uma chapa que você propõe, mas também não tem cota de gênero na chapa, é uma coisa que eu estava lendo hoje, estava refletindo. Então, o Senado, ele representa o Estado. Claro, ele é a casa revisora também. Tudo que a Câmara de Deputados faz, ele revisa, né? Para que a Câmara de Deputados ela tem uma espécie de uma supervisão. Porque não parece que até o Senado são até pessoas mais velhas, enfim, e não é renovado 100%. Não são todos os 100% das cadeiras que estão disponíveis.
Apenas numa eleição é 2/3, outra é 1/3. Por que, doutor, que 2/3 e 1/3? Tem 81 senadores, não é isso? Isso, 81 senadores. É a previsão constitucional que o legislador constituinte quis implementar, né? Que seja, e o mandato é de 8 anos também, detalhe. Né? Porque parece que por ser tão importante, não pode ser todos novatos, né? Então você tem que já ter pessoas que têm ali uma estabilidade ali, né? Porque para não viver tudo para filtrar o número de malucos, né? Isso, no tempo de eleições. E deputados federais são esses que primeiro recebem aí a incumbência de formulação das leis e é o presidente da Câmara, que é presidente do Congresso, que primeiro substitui o presidente no caso do vice também ter impossibilitado. E é o presidente da Câmara que pode ele sozinho, por vontade dele, né, dizer o seguinte: vou apreciar ou não se vou submeter a uma comissão de justiça, que é um grupo específico de deputados, para analisar determinado tipo de matéria, como, por exemplo, o impeachment. Ele que faz a agenda do que vai ser colocado em votação ou não vai ser colocado em votação. Por exemplo, ele tem tanto poder que mesmo uma comissão do voto impresso, né, que está se chamando comissão do voto impresso, a comissão diz o seguinte: olha, analisamos aqui e decidimos aqui por maioria que não vai ser bom a volta do voto impresso, bom mesmo a urna eletrônica. Mas o presidente da Câmara, que é o presidente do Congresso, fala assim: não, eu vou colocar para votação em plenário de acordo com a agenda que eu estabeleci junto aqui com a mesa diretora, que são secretários. Claro, não é sozinho, tão sozinho assim, né? Se ele tem essa decisão é porque ele tem um grupo de dirigência ali na mesa, né, que é secretários, etc e tal, que fala: não, beleza, vai em frente. Então, esse é mais ou menos o poder do cara. E os deputados estaduais, né, que é a Assembleia Legislativa, é como se fosse a Câmara Federal, só que do Estado, que auxiliam também, são representantes do Estado, que fiscalizam o governador do Estado, assim como um vereador fiscaliza ou deveria fiscalizar um prefeito. Isso tudo em escala, né, doutor? Sim. Você tem por níveis, né? E o presidente da Câmara, realmente, na minha opinião, ele tem muito poder mesmo. Então, de uma certa forma, fica ali em segundo plano todo o Congresso Nacional, que é composto por 513. Mas somente um tem o poder de muita coisa, de pautar uma lei, de promover um impeachment, que tem mais de 100 pedidos hoje, talvez, até mesmo se tivesse sido afastado, talvez daria uma segurança jurídica maior. Então, você tem níveis ali no governo federal, quem fiscaliza e quem faz a legislação os deputados federais e os senadores. A nível distrital, que é diferente um pouco, porque o Distrito Federal ele não tem municípios, você tem a Câmara Distrital e o governador do Distrito Federal. A nível estadual, a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, e a nível municipal, os vereadores e o prefeito. Olha, falando em deputado distrital, nós precisamos fazer um bate-papo, doutor, só a respeito dessa possível mudança que haverá também, que é a mudança para voto distrital misto, distrital, mas nem vamos falar muito disso agora, mas vamos deixar na pauta aí, vamos bater o papo com o Marcial de Almeida, com o doutor Chico Sim. Festa também, vai ser muito interessante isso daí. Agora, para finalizar, dentro desse processo das eleições todo, que nos move mesmo, o importante seria estar preocupado também com a eleição das Assembleias Legislativas e deputados estaduais e da Câmara Federal, deputados federais, porque são eles que fazem as leis, são eles que comandam, né? Agora, eleição presidencial. Então nós estamos num momento de eleição presidencial, onde tem um presidente que está fazendo motociata, sem máscara, que recebe chefe de Estado sem máscara, que pretende fazer um desfile de tanques de guerra para receber um convite de um... As Forças Armadas vão fazer um exercício de guerra conjunto e vão convidar o presidente para assistir esse exercício de guerra, que vai ser dia 16 de agosto.
Só que antes disso, amanhã, não tenho problema nenhum de dizer isso, o dia que vocês estiverem ouvindo isso, né, antecede o dia da votação em plenário do voto impresso. E o presidente da República vai receber o convite das mãos dos comandantes das Forças Armadas numa carro tanqueata. Carros tanque vão entregar um convite para o presidente, né? Que sentido disso? Interpretem vocês aí. Mas a hora que vocês estiverem ouvindo isso, já passou isso, vocês já vão ter visto o desfecho do que é. E esse mesmo presidente da República ainda não tem partido nesse momento. Tudo bem que falta bastante tempo às eleições, mas nesse momento, um dos principais concorrentes ao cargo de presidente da República, aquele que vai governar você de novo, ainda não tem um partido político, que é uma das condições para que dispute a eleição presidencial. Um presidente que concorre à reeleição, ele não tem partido político. Ele não conseguiu montar um partido para ele. O partido para o qual ele queria ir não aceitou, a executiva não aceitou, ele é presidente. Então vocês estão vendo o nível de discussão que vamos ter para 2022, e é por isso que eu preciso, né? Vou estar aqui, temos uma caneca aqui, você não sabe, mas precisa, aqui do nosso slogan. Eu não sei, mas eu preciso saber do Dr. Paulo, nosso convidado, que agradeço muito a sua primeira participação aqui. Vamos seguir batendo esse papo, se você assim o permitir, que eu continue te convidando. Dr. Paulo, dá um alô para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo também, Dr. Agradeço muito, Marcos, pelo convite, me coloco à disposição. Espero, né? Vamos, cada dia uma novidade, infelizmente, na atual situação política do país. Infelizmente, a instabilidade política é muito grande. A gente vê até aspiração ao golpe. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Talvez isso não tenha acontecido porque não tem força suficiente, mas a cada dia vai se enchendo o balão de ensaio, né? E se a gente não tomar cuidado, nem essa live a gente não vai poder fazer mais, né? Porque nos anos de chumbo, né, eu já estaria preso uma hora dessa, né? Exatamente, então, exatamente. Espero que, né, o Congresso, a Câmara, ela tenha juízo e possa intervir e não deixar esse tipo de aspirações golpistas aí à frente, né? Espero que a próxima live a gente venha para falar de coisas boas. Essa parte dos institutos caiu, né? Vai ter mais liberdade e tal. As punições vão se manter, mas não dá para prever nada. Tudo pode acontecer, até mesmo o impeachment antes das eleições, né? Tudo está muito instável. Ou mesmo uma renúncia, sei lá, uma dor de barriga um pouco mais intensa, até porque às vezes a pessoa está constipada intestinalmente, mas às vezes pode desconstipar, né, de uma vez, né? E sair aí, alguém chama assim, olha, ele conseguiu, ele logrou êxito com seu intestino, né? Agora, doutor, mas você sabe que malandramente, né? Eu estou chamando meus amigos advogados para a live, porque caso eu precisar, eu posso já recorrer de antemão, né, junto àqueles que terão a função de ser os guardiões da legalidade. Isso, com essa nova legislação, os institutos vão ter, os jurídicos dos institutos vão ter que trabalhar. Antes de a eleição começar, né, fazer uma análise prévia, ver se atende todos os requisitos, e antes divulgar a mesma coisa também, né? E depois esperar o processo vir, porque vai. Mas você sabe que tem uma questionamento, né? Mas você sabe que tem tem uma coisa que eu não me importaria, eu não teria problema nem várias coisas ali não me importaria, né? A única coisa que me deixa bolado, como diz o outro, é você, não, algumas, né? É você cercear. Aumentar a fiscalização, tranquilo. Exigir que você tenha um lastro, que uma das exigências é que você demonstre o seu grau de acerto em resultados eleitorais, ou seja, que os números das urnas batam com os resultados que você divulgou nos últimos 5 anos. Eu atuo há 30, só 22 anos no MAS, eu mantenho meus índices de acerto em 98%, tá ótimo, tá maravilhoso. A questão não é essa.
Mas a questão é que não é o objetivo da pesquisa ser um oráculo. Não é essa. A pesquisa não se propõe a isso. É uma fotografia do momento. Claro, nós temos o objetivo de acertar quanto mais próximo possível. Claro, nós fizemos a nossa fama, vamos dizer assim, com o nosso acerto. Só que não é obrigação dos institutos ser um oráculo. Você tem que se aproximar dentro da margem de erro. Tem muitas situações que mudam, até a própria comunicação, informação muda de uma hora para outra em 24 horas. Mas a gente está sempre atento e espero contar, como já contei outras vezes, doutor, com o seu auxílio para te interpretar as leis e evitar o erro. E uma cliente minha me disse uma vez o seguinte: olha, se eu tiver que investir R$ 1 com um marqueteiro, que não é o meu caso, não sou marqueteiro. Se eu fosse, seria marketólogo, mas eu sou pesquisador. Ou em um advogado, eu investiria em advogado, entendeu? Porque marqueteiro não te tira da cadeia, te põe na cadeia. Advogado evita que você cometa erros e vá para a cadeia. É isso daí. Doutor, muito obrigado, doutor Paulo. Você não sabe, mas precisa, numa primeira vez que você está aqui, mas virá outras vezes, não é verdade? Com certeza. Fico aí contente em participar e pode contar comigo sempre. Tá ok, então, Paulo. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.